soberano no céu, poderoso na terra, o único Deus em quem confia você. A sombra de tuas palavras descansa minha alma, no rio de tuas promessas liberam a fé. Tu és soberano no céu. Boa noite, meus amigos, meus colegas, meus irmãos, os familiares. Estamos em mais uma segunda-feira, eu aqui, vocês aí, no nosso programa, no nosso canal, A Sombra de Suas Palavras Descansa Minha Alma. É um prazer tê-los conosco mais essa segunda-feira. Nós estamos aqui nos últimos ajustes ainda. Você que está entrando, né? A gente daqui a pouco já vai fazer uma saudação a ti. Meu nome é Jorge Lima e nós estamos aqui à sombra de suas palavras descansa minha alma. E todas as segundas-feiras nós estamos a partir das 20 horas. Estamos aqui lendo a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não apenas contém escritos de Deus, não. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, tá? Esse a gente sempre reitera isso todas as vezes que nós estamos aqui. Então, hoje, né, estaremos, só um minutinho, deixa eu só fazer, acho que aqui é uma. E nessa noite, nessa segunda-feira, nós estaremos lendo um livro do Antigo Testamento, como a gente sempre faz, né? Numa segunda o Antigo Testamento, na outra o Novo Testamento. E nessa segunda-feira, que no caso é hoje, estaremos lendo o livro do Antigo Testamento do profeta Ageu. Hoje nós estaremos lendo Ageu. Deixa eu só abrir aqui meu Facebook para a gente poder conversar com vocês. Enquanto os colegas e amigos estão acessando, né, eu estou preparando aqui o que nós vamos ler hoje, né? Então nesta noite nós estamos aqui para ler a palavra de Deus, tá? Eu só quero fazer uma saudação aos nobres amigos e colegas que estão acessando, e depois nós já vamos partir para a leitura, tá? Então aqui eu estou verificando aqui, está minha irmã Grace Kelly, tá? Boa noite. Boa noite, obrigado Grace por estar presente aí, que o Espírito Santo nos ilumine sempre, graças a Deus. Irmã Sueli Bose, obrigado por estar conosco. Pastor Eduardo Ruiz, lá da praia, Pontal do Paraná. Que bom, Pastor Eduardo. Estamos gratos aqui e honrados com a sua presença. Muito obrigado. Leila Santos também, irmã que sempre está presente aí nas segundas-feiras das nossas lives. Vamos verificar quem está aqui fazendo comentário. Irmã Marli Miranda também. Irmã Marli também todas as segundas conosco. Daniel também está aí acessando agora. Que bom, começamos agora, Daniel. Os irmãos estão compartilhando também.
Freire também, irmão nosso, graças a Deus está aí acompanhando. Aconteceu alguma coisa? Estou acompanhando hoje aqui pelo celular, então o notebook não está. Deixa eu dar uma atualizada aqui só. Mandair também entrou agora, que bom, Mandair, graça, Deus te abençoe. Que bom, né, que os irmãos estão acessando. Que bom. Hoje o livro em questão que nós estaremos fazendo a leitura com os irmãos, como nós temos aprendido nesse tempo, que vocês não estão assistindo uma live, vocês estão participando dessa live. Ainda mais que se trata da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, meu amado irmão, amigo, colega que está aí, queria que você pegasse sua Bíblia em casa e agora, de folha ou eletrônica, no celular, e acompanhasse conosco essa leitura. O livro hoje é Ageu. Eu gosto sempre de comentar. Com os amados aí o que é o livro de Ageu, né? O livro em questão. Então é um livro do Antigo Testamento, como eu já falei. São 2 capítulos e 38 versículos, tá? O autor é o profeta Ageu. E o significado do nome dele. É muito importante o significado dos nomes, amados. Não é à toa que os nomes bíblicos sempre há um propósito, um significado sempre em cima de um propósito. E vocês sabem que Deus, o nosso Deus, sempre se move por propósitos. Tá? Ageu significa festivo, minha festa de gratidão. Tá? Esse é o significado de Ageu, festivo. Em qual local ou lugar que foi foi escrito essa carta, né? Ou esse rolo, ou essa escritura, ou esse sefe, né? Foi escrito em Jerusalém. Jerusalém é capital do Reino do Sul. Reino do Sul, logo aqui, capital de Judá. Como já falei em algumas leituras para vocês, hoje nós estamos fazendo a 14ª leitura, e como eu já falei para vocês em outras leituras, em um dado momento o reino ficou dividido entre Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Norte com 10 tribos e Reino do Sul com 2 tribos. E esse livro aqui se retrata no Reino do Sul, que é Judá, era Judá e Benjamim, e a capital, Jerusalém. Tá? Em qual época? Foi uma pregação profética de Ageu, foi compilada, escrita e pregada num período de 4 meses. Tá? Esses 2 capítulos e 38 versículos foram escritos, inspirados por Deus, num período de 4 meses, no ano de 520 a.C., no 2º ano do reinado do rei Dário. Tá? Ele é citado no livro de Daniel, rei Dário. Então, aproximadamente no ano 520 a.C. Tá? A gente sempre coloca as datas aproximadas. Ageu é um profeta menor. Tá? Deixa eu só me ajeitar aqui. Ageu é um profeta menor. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, para mim poder ficar melhor, para poder ler para vocês. É um profeta menor, somente na questão de ordem aí teológica. Tá? Ordem, porque
a questão de profetas menores, por causa da quantidade de capítulos e versículos bíblicos. Só que em questão espiritual e relevância e importância é a palavra de Deus. Então, é tremendo aí, né? Hoje vocês estão vendo eu com a Bíblia, o suporte bíblico, né? Que legal. Então, depois de Obadias, é o livro mais breve do Antigo Testamento, livro de Ageu. Ok? Somente menor na quantidade de capítulos e versículos. Então, Ageu foi a primeira voz profética do Senhor, né? Depois do exílio babilônico. A primeira voz profética foi Ageu. Ele foi contemporâneo do profeta Zacarias. Os dois se ocuparam em motivar o povo de Judá, à reconstrução do templo do Senhor. Vários documentos históricos, aí teólogos, biblistas, historiadores, sugerem que Ageu passou a ter visto a destruição. Ele acompanhou a destruição do magnífico templo de Salomão. Isso dá a entender que deveria estar com 70 anos de idade, aproximadamente, Ageu, quando escreveu essas profecias, esses oráculos. Qual o propósito? Aqui é um pano de fundo bem breve. Qual o propósito do livro de Ageu? Ageu demonstra claramente as consequências da desobediência e também as consequências ou os frutos da obediência. Quando as pessoas consagram, olha que interessante esse detalhe aqui, tudo escrito numa Bíblia de estudo, Isso aqui não é inventado, e também eu não pego de sites para a gente não correr o risco, né? Tem muitos sites que não são confiáveis, né? Então nós utilizamos algumas Bíblias de estudo e é dessas Bíblias de estudo que eu me baseio, Quando as pessoas consagram seu amor e prioridades a Deus e a sua casa, são sempre abençoados e jamais amaldiçoados. É disso que se retrata essa carta. Olha que interessante isso aqui também. A obediência sincera atrai o perdão, a gratidão, o ânimo revigorado e todo o poder do Espírito de Deus. Vou ler de novo. Olha que interessante. A obediência sincera atrai o perdão, atrai a gratidão, o ânimo revigorado e todo o poder do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. O capítulo 2 dessa carta trata da vinda do Messias, que em hebraico é chamado de Messias, em hebraico é o desejado de todas as nações, ou o desejado das nossas almas. Agora aqui para vocês, eu sempre trago numa Bíblia de liderança, na Editora Vida, um princípio de liderança, que é interessante, né? Olha o princípio de liderança aí, para quem é líder, ou para quem... Na verdade, todos lideram, né? Ou lideram uma célula, ou uma coordenação, mas todos lideram suas famílias, suas casas. Se é esposa, lideram em conjunto, né? Em unidade com seus esposos. Então, todos lideram, né? Um princípio de liderança. Ageu inspirou-se em Deus para exortar o povo, cuja vida espiritual estava em declínio. De quem? Do povo. Reverter suas prioridades distorcidas e invertidas. Eu lembrei aqui quando Jesus fala de João Batista. Endireitai os caminhos, aplainai os caminhos, preparai o caminho para o Senhor Jesus. É a temática da carta aqui, do livro, do rolo de Ageu. E finalizando aqui, uma mensagem, Resumindo, o ânimo em tempo
de desânimo em tempo de apatia espiritual. Esse é o conteúdo, lógico, que um breve conteúdo do que retrata Ageu, tá? Só um pouquinho, deixa eu ver. Minha ajudadora aqui está me informando, né, que o pastor Marcelo falou de obediência de perdão. Tá? Veja, né? Olha o que é a nossa ajudadora, né? Ela lembrou aqui, por isso que é importante nossas esposas, né? Ela me lembrou que nós temos ouvido já desde o início da pandemia, através dos nossos pastores, né? Não só o pastor Marcelo, pastor Eberton, pastor Claudinir, pastor Urbano, pastora Jaísa, né? Os pastores da igreja, pastor Eduardo Ruiz lá na praia, nas lives que ele tem feito, falando de obediência e de fé. É a temática dessa carta ou desse livro de Ageu. Ok? Então, deixa eu só sair aqui, celular aqui tá. Isso. Então, Delaias entrou agora. Eliana Borges, Eliana Amaral, legal. Oh, que bacana, o Everton. Everton Vieira. Boa noite. Professor Everton, diretor ali do Colégio Bento, Delaias também. Que bom. Elizabeth, professora que trabalha conosco lá no Arthur. Isso, pastor Marcelo que falou obediência e perdão, verdade. Pastor Marcelo também está presente na nossa live acompanhando. Deus abençoe, pastor Marcelo, nos sentimos honrados aí de tê-lo conosco. Muito importante os comentários porque vai ampliando aqui o nosso entendimento, tá? Então vamos, depois de todas essas informações, eu creio que enriquece a nossa leitura, tá? Eu agradeço pela presença dos pastores, pelos amigos, pelos colegas que estão conosco nesta noite. Isso só engrandece o Senhor. Como eu aprendi com o nosso apóstolo Jair, as honras que vocês transferem para nós e para a minha casa, nós devolvemos para o Senhor Jesus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Depois nós conversamos com mais. No final nós estaremos conversando, tá, com vocês. Vamos à leitura então. Bem soberano no céu e poderoso na terra, o único Deus em quem confia meu ser. Te espero, Senhor, jamais serei confundido. Amém. Então vamos lá. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1. Subtítulo na minha Bíblia de estudo, King James: Deus manda reedificar o templo. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, ou Dario, como diz algumas versões, eis que a palavra do Senhor, a palavra de Yahvé, foi anunciada por intermédio do profeta Hagai, ou Ageu, que significa festivo, ao governador de Judá, Zerubabel, ou Zorababel, filho de Sealtiel, e ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, nos seguintes termos: assim diz Yahvé, o Senhor, assim diz Yahvé, o Senhor dos exércitos. Este povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo de se reconstruir a casa de Yahvé. Por este motivo, a palavra do Senhor foi mais uma vez
comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Yahvé Tsabá, ou o Senhor dos Exércitos. Considerai, pois, o vosso passado. Semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vesti-vos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora o monte, trazei boa madeira e edificai o Braite, que significa a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado, exorta o Senhor. De fato, esperaste muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando o levastes para casa, eu ainda o dissipei com um só sopro. E agi desse modo para que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixaste a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Por esta razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também todas as pessoas e os rebanhos. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, com todo o restante do povo, decidiram obedecer à voz de Yahvé, seu Elohim, o Senhor, o Deus, e atender às palavras do profeta Ageu, a quem o Eterno, seu Deus, havia mandado. E todo o povo temeu grandemente o Senhor. Em seguida, Ageu, o mensageiro de Deus, transmitiu esta palavra do Senhor para o povo: eis que eu estou convosco, assegura Yahvé. Sendo assim, o Senhor proporcionou forte ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao todo o restante do povo. Eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na reconstrução da casa de Yahvé dos exércitos, seu Elohim, Deus. E isto ocorreu no 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, ou Dario. Vou ler de novo o versículo 14. Medite nesse versículo enquanto eu leio. Sendo assim, o Senhor proporcionou forte ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, ao filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o restante do povo.
eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na reconstrução da casa de Yahvé dos exércitos, seu Elohim, Deus. E isso ocorreu no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Que tremendo, né? Que tremendo. O Senhor colocou ânimo, o Senhor colocou disposição, o Senhor colocou para que eles pudessem trabalhar na reconstrução da casa que era do Senhor. Vamos dar um intervalinho aqui para a gente entrar no capítulo 2. Enquanto eu vou me reidratar. Por favor, licença. Tu és soberano no céu, poderoso na terra, único Deus em quem confia meu ser. A sombra de tuas palavras descansa minha alma, no rio de tuas promessas liberam a fé. Tu és soberano no céu e poderoso na terra, único Deus em quem confia meu ser. Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói Vamos lá? Vamos retornar à leitura. É o 2º e último capítulo do livro de Ageu. Ageu, capítulo 2, versículo 1. Subtítulo na minha Bíblia: A glória da casa reedificada. No 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor foi comunicada por intermédio do profeta Ageu, dizendo: formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo. Dentre todos vós, os sobreviventes, quem se lembra de ter visto este templo em sua primeira glória? Comparando ao primeiro, não é como nada o que vossos olhos contemplam agora? Comparando ao primeiro, não é como nada o que os vossos olhos contemplam agora? Versículo 4. Todavia, diz Yahvé, coragem, Zorobabel, coragem, ó grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, esforçai-vos todo o vosso povo, todo o povo da terra, exorta o Senhor, e trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco. Assegura Yahvé, o Senhor dos exércitos. Esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco. Quando deixaste o Egito, o meu Espírito está presente entre todos vós. Não temais, não temais, pois assim promete Yahvé dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Muito em breve farei tremer os céus e a terra, e o mar e toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei esta casa com cabode, ou com a glória de Deus. Cabode, que significa glória de Deus. Assegura o Senhor dos exércitos, porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertence, afirma Yahvé. Portanto,
o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos Exércitos. E neste lugar firmarei o meu shalom, a paz, grande Yahvé. Neste lugar firmarei o meu shalom, que significa paz, garante Yahvé. Advertência e promessas de bênçãos. Ageu capítulo 2, versículo 10. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do império do rei Dário, eis que a palavra de Yahvé veio novamente ao profeta Ageu, dizendo: assim afirma o Senhor dos Exércitos, agora, pois, questiono os sacerdotes a respeito da Torá, que significa lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou ainda em qualquer tipo de alimento, isso se tornará consagrado? Ao que os sacerdotes prontamente responderam: não. Em seguida, Ageu formulou a seguinte questão: se uma pessoa ficar impura por tocar em um cadáver e depois tocar em algum desses elementos, esse elemento tocado também se tornará impuro? E os sacerdotes disseram: sim, esse elemento ficará impuro. Então Ageu comunicou a resposta do Senhor, explicando: é exatamente isso o que se passa com este povo e com toda esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que conseguem oferecer é tamé, que significa impuro. Agora, pois, prestai toda atenção e considerai tudo o que vem acontecendo desde aquele dia, antes de haveres iniciado a reconstrução do templo. Ora, o que é que ocorria? Se alguém ia ter um depósito procurando 20 medidas, ou seja, 200 quilos de trigo, só conseguia comprar 100 quilos. Quando vinham ao tanque de exprimir uvas para adquirir 50 medidas, ou 100 litros, só podia levar 40 litros. Vede, eu mesmo destruí todo o trabalho das vossas mãos, mediante o mofo, a ferrugem e o granizo. Mediante o mofo, a ferrugem e o granizo. Contudo, mesmo assim, ninguém de vós se arrependeu e voltou para mim, admoesta Yahvé, o Senhor. No entanto, considerai, eu vos peço de hoje em diante, no 24º dia do 9º mês, repare no dia em que os fundamentos da casa de Yahvé foram lançados. Reconsiderai. Ainda há alguma semente no celeiro? De fato, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante, eu mesmo vos abençoarei sobremaneira. Amém. Você que está aí na sua casa, se quiser dizer amém, pode dizer. Amém. Amém. Vamos ler aqui versículo, Ageu capítulo 2, versículo 20. A promessa de Deus a Zorobabel. Então a palavra do Senhor veio a Ageu, uma vez mais, no 24º dia do 9º mês, com a seguinte orientação: direi a Zorobabel, governador de Judá,
Eis que farei tremer os céus e toda a terra. Eis que farei tremer os céus e toda a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Tombarei os carros de guerra com seus condutores, os cavalos e seus cavaleiros militares. Todos cairão, e cada um pela própria espada do seu companheiro. Naquele dia, declara Yahvé o Senhor dos exércitos, eu te tornarei governador do meu povo, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Afirma o Senhor, e te farei como um anel de selar, porquanto eu te escolhi, assevera Yahvé, o Eterno dos exércitos. Yahvé, o Senhor dos exércitos. Yahvé, o Eterno dos exércitos. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus, que palavra! Jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos, destrói. Graças a Deus por essa palavra fantástica. Nós estaremos nesse exato momento orando para finalizar esse momento, só que permaneça no canal. Por favor, permaneça no canal para a gente fazer saudação a você, conversar com você, tá? Vamos só fazer uma oração para encerrar esse momento de leitura, que é muito importante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso maravilhoso Jesus Cristo, nós te agradecemos, porque mais uma vez nós lemos, nós declaramos, nós profetizamos, nós relatamos a Tua palavra, Senhor, aos nossos amigos, colegas, familiares que acompanharam esse tempo de leitura. Também a todos aqueles que entrarão posteriormente, hoje, ou em outros dias, ou em outro tempo, em outra época, para ouvir essa palavra, que sempre se tornará viva, sempre se torna real, sempre um pão fresco para o dia é a Tua palavra. Abençoe, Pai, cada um que acompanhou conosco nesta noite e com aqueles que vão acompanhar futuramente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos acompanhar agora aqui, que está conosco. Fazer uma saudação aqui. Glória a Deus, né? Que palavra tremenda, né? Tudo a ver com o tempo que nós temos vivido, com o que nós temos ouvido nas nossas lives, nos nossos cultos. Tem tudo a ver, graças a Deus. Então, uma saudação aqui que eu faço para minha irmã, Grace Kelly, meu irmão Anderson, minha mãe, Ana, estão acompanhando. Suli Bose, Deus te abençoe. Irmão Juvelino aí junto. Pastor Eduardo Ruiz lá na praia, que bom, está conosco. Leila Santos, sempre conosco, irmã Leila. Irmã Marli Miranda, já é sócia de carteirinha aqui, né, irmã Marli? Daniel Silva também. Irmã Dair também, todas as segundas conosco, Deus te abençoe. Delaias também acompanhando aqui, ela colocou alguns nomes aqui. O Everton, a Vasti, ela, né, acho que ela abriu uma sala, né? Andressa Brites, Anderson Nunes, Almira Souza, todos acompanhando conosco aí, né? Nosso pastor querido, pastor Marcelo Sampietro, muito obrigado pela sua presença, nosso querido pastor Marcelo. Edson Gato conosco aqui também. Professora Elizabeth, trabalha conosco lá na Escola Arthur. O Everton é da Escola Bento, né? Ó, o Everton está aqui conosco, diretor e professor ali do Colégio Bento.
Karine Martins, Eliane Amaral. Que bom, né? Graças a Deus, olha. Pastor Anderson Finkler, lá de São Francisco, pastora Rosana Finkler também conosco. Que bom, fico honrado com a sua presença, pastores. Deus abençoe vocês aí. Aleluia, amém. Que bom, hoje bastante gente a sala estava cheia, como eu gosto de brincar, né? Graças a Deus mesmo. Gabriel Alves, que legal, um aluno nosso lá no Colégio Cidália do Valadares, que Deus te abençoe. Gabriel, sua mãe, seu pai, seus irmãos, que eu sei que sempre acompanham juntos. Gabriel, pregador, né, Gabriel? Graças a Deus. Glória a Deus, maravilha. Mônica Freitas também sempre conosco. Que bênção, que bom, estou muito feliz de ver vocês aí conosco aí, nesse tempo de leitura. Rosana Finkler. Irmã Taliba, oh, que legal, acompanhando. Que Deus te abençoe, irmã Taliba, conosco aí. Que legal, que Deus te abençoe, irmã Taliba. Muita coisa tenho gravado no meu coração aí, foi das lições aí, na classe de catecúmenos lá, que o Motaliba era um dos professores. Graças a Deus, glória a Deus, né? Muito gostoso comer dessa mesa, dessa palavra, graças a Deus, né? Maravilha. Deixa eu ver mais aqui quem deu ok. Anderson, meu irmão, Mônica. Que legal. Hércules, né? Também. Juliano Freire. Almira Souza, irmã Almira, não conheço, mas que Deus te abençoe. Que bom vocês que participaram conosco aí. Fico muito feliz da presença de cada um de vocês. Agora eu vou comentar com vocês qual é o texto que a gente vai ler na próxima semana, que eu sei que vocês ficam esperando, né, para saber o que a gente vai ler na próxima semana. Bom, não é novidade, né, para quem já está acompanhando aí. Para quem está acompanhando conosco desde a primeira live, da primeira segunda-feira, hoje nós completamos a 14ª leitura, tá? 14ª leitura da Bíblia. Na próxima semana, nós estaremos lendo um livro do Novo Testamento. É uma carta do apóstolo Pedro, segunda Epístola de Pedro. É o livro que nós estaremos lendo na íntegra na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas no nosso canal A Sombra de Suas Palavras Descansa Minha Alma. Tá? Então, na próxima segunda-feira, estaremos lendo o livro de 2 Pedro. Olha que legal, o Motaliba aqui, ó. Amém. Que bom, Motaliba. Que legal. Um grande abraço. Ó, o pastor Marcelo está mandando um grande abraço também para ti, irmão Taliba, que está nos assistindo e nos ouvindo. Estou muito feliz da sua presença, irmão Taliba. Que Deus te abençoe. Muito feliz mesmo da participação de todos aí conosco aí, nesta noite. Então vamos encerrando aqui. Agradeço a participação de cada um que passou esse tempo conosco. Que Deus os abençoe. Na próxima segunda-feira estaremos aqui. Porque à sombra de tuas palavras descansa minha alma. Amém. No rio de tuas promessas viveram a fé. Porque à sombra de suas palavras descansa minha alma. Amém? Tchau, meus amigos. Tchau, meus irmãos. Até a próxima semana. Poderoso na terra.